Ezequiel. Existem aplicações práticas ou lições para nós nesse livro? Existem sim. A primeira está relacionada à visão que ele teve de um vale de ossos secos. Está lá no capítulo 37. Ezequiel viu um vale que estava totalmente tomado por ossos muito, muito secos. E eram ossos humanos. E Deus fez com que ele profetizasse e soprasse um vento e veio o Espírito Santo. E aqueles ossos começaram a se juntar para formar esqueletos. Começaram a ganhar tendões e músculos e pele, e foram ganhando vida e se puseram de pé, se tornaram um exército muito poderoso. E a partir do verso 11, Deus fala que esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Deus não está falando só de ressurreição física, não. Ele está falando de ressurreição espiritual. E da mesma forma que ele estava se referindo ao povo de Israel, a gente também pode olhar para a nossa própria vida como indivíduos e como membros da Igreja de Cristo. A gente muitas vezes se sente assim, como um punhado de ossos muito, muito, muito secos. A gente não sabe o que aconteceu, como é que de uma vida transbordante, cheia de alegria, a gente se tornou aquilo. Mas aqui no livro está mostrando como que o avivamento pode acontecer, como é que a gente pode receber vida e se transformar de novo em alguém que faz parte de um exército muito poderoso, o exército de Deus. No capítulo 2, verso 2, fala assim a respeito de Ezequiel: enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. O Espírito Santo entrou na vida de Ezequiel, e esse Espírito o capacitou. No capítulo 3, versos 1 a 3, está escrito assim: ele me disse: filho do homem, come esse rolo, depois vai falar à nação de Israel. Eu abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. E acrescentou: filho do homem, come esse rolo que eu estou lhe dando e enche o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Esse rolo era um livrinho, era a palavra de Deus, que Deus deu para Ezequiel comer e depois falar. Essas coisas que Deus queria que ele transmitisse para o seu próprio povo. Então ele foi cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio da palavra de Deus. E nos versos 7 e 10 está escrito assim: a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. E continua: filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu lhe disser. E ele ouvia e guardava e ele obedecia. Então ele ficou cheio do Espírito Santo, ele ficou cheio da palavra de Deus, ele ouvia o que Deus tinha para falar e ele obedecia. Quando a gente se porta dessa forma, Deus faz um avivamento acontecer na nossa vida também. Lá no capítulo 37, olha o que está escrito nos versos 5 e 9. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então o avivamento é produzido primeiro pelo sopro do Espírito de Deus. No verso 4 está assim: ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A gente precisa ouvir, mas não é ouvir entrando por aqui, saindo por aqui. Escutar mesmo, como Jesus falou lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ouvir o que Deus está falando para a gente o tempo inteiro. Vamos sintonizar o nosso rádio na estação de Deus e ouvir o que o Espírito Santo está nos comunicando. Nos versos 5 e 11 está assim: assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu, fomos exterminados. Ele restaura a vida e restaura a nossa saúde. Saúde física, emocional, espiritual, saúde individual e saúde como igreja.
Ele restaura também o sentido de corpo. Olha os versos 6 a 8. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Não havia vida ainda, mas eles já eram um corpo. Ele restaura a nossa consciência de vocação também. Olha os versos 12 e 13. Por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Ele faz a gente sair porque ele está chamando a gente para alguma coisa. E ele também restaura a nossa missão como exército. Olha o verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Nós somos o exército de Deus. Mesmo estando cada um separado do outro, fisicamente, geograficamente, nós todos formamos nesse planeta o exército de Deus para que ele cumpra o plano dele para nós e para toda a humanidade. Esse é só um trechinho de um vídeo maior com todas as informações sobre o livro, mostrando seu resumo, quem foi que o escreveu, quando, o versículo que resume o livro, como ele pode ser dividido, como Jesus é anunciado ali, que aplicações práticas podem ser extraídas para a nossa vida diária e muitas outras coisas. E se você quiser dar uma olhada no vídeo completo, é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por assistir e que Deus abençoe muito a sua vida através do que você aprendeu aqui.